Olá! Na aula passada, a gente fez aquele belo desenho da orquídea. Nós desenhamos ela solitária, somente com as folhas. Hoje, nós vamos novamente trabalhar esse desenho que ficou belíssimo, fazendo uma edição dele. Como é que eu vou fazer? Eu peguei aqui, ó, uma folhinha A4, coloquei o meu carbono virado de frente para ela e dobrei. Agora eu venho e passo para cá essa orquídea que eu criei. Eu só vou passar um pedacinho aqui para vocês verem, porque eu já tenho a minha prontinha ali para fazer a magia de estúdio, para estar mostrando para vocês. Eu sempre faço uma amostrinha antes, para ter certeza de que o nosso trabalho vai ficar bem bacana. Então, eu já tenho a minha amostrinha pronta ali. Certo? Passei só essa parte central para exemplificar aqui no vídeo e vocês verem. Quando eu fiz isso, eu criei, ó, uma imagem espelhada. Eu já tenho ela pronta aqui, vou colocar para vocês verem. Ó, criei uma imagem espelhada da minha orquídea. E agora eu já deixei ela recortadinha bem próximo do contorno e vou dispor elas no meu paninho de uma maneira harmônica, assim, que eu gosto, um pouco mais para cima. Quiser trocar ordem, essa mais para cima, essa mais para baixo, não tem problema. Só que esse trabalho a gente vai fazer dando uma ênfase muito grande nas cores, ok? Por isso que no fundo eu optei por usar essas tonalidades neon aqui, o verde e o amarelo. E agora eu vou explicar para vocês como vai ser essa nossa brincadeira de cores, essa edição do trabalho da semana passada. Como eu quero fazer um trabalho com bastante destaque, bem impactante, assim, algo que chame bastante atenção, eu tenho que começar a trabalhar a partir do círculo cromático. Cores básicas que a gente tem: o amarelo, as cores primárias, né? O vermelho e o azul. Da mistura do amarelo com o azul, eu tenho o verde. Do azul com o vermelho, eu chego no roxo. E o vermelho com o amarelo no laranja. O que vai acontecer aqui nesse meu círculo? Quando eu quiser dar contraste, chamar atenção bastante para uma cor, eu vou trabalhar com as cores com as cores complementares, as que estão diretamente opostas uma à outra, certo? Então, o meu fundo vai ser nas tonalidades de verde e amarelo. Portanto, as minhas orquídeas, que vão ser as estrelas do negócio, vão ser roxa e vermelha. E assim eu vou trazer um super destaque a elas, tá bom? Espero que vocês tenham pegado bem a coisa. Nisso aí vocês também podem estar brincando numa dessas, fazer uma orquídea laranja e mudar uma tonalidade para azul, ou vice-versa, colocar laranja no fundo e utilizar o azul. Também vai ficar bem bacana. E aqui então a gente vai brincar com as cores complementares para dar bastante destaque. Agora que nós já falamos de cores, de destaque, eu quero falar sobre espaço também. Eu vou, nesse trabalho, delimitar o meu espaço, porque, não sei se vocês se lembram no trabalho da onça, que a gente delimitou o nosso fundo com a fita, no da onça e no das 4 estações, e a gente teve bastante destaque no nosso trabalho. Então, novamente, eu vou delimitar o meu espaço aqui com uma fita crepe, para que eu fique com ele bem fechadinho e trazer a minha orquídea bem para frente. Vou usar aqui bem nas laterais próximo a minha tabuinha e nessa parte central eu vou fazer ele um pouco mais estreito. Mas isso também depende de cada um
E se você vai dispor duas aqui, eu optei por duas, você pode estar dispondo até 3 orquídeas, 4, dependendo do tamanho da sua flor. Vamos lá? Eu vou delimitar o meu espaço e já volto com vocês. Depois de delimitar o meu espaço aqui com a fita, coloquei o carbono, dispus elas da maneira que eu queria e passei o risco. Uma coisa que vocês vão notar é que esse tremido aqui da folha, na hora de passar o risco, eu não fiz. Como elas estão soltinhas assim em cima do carbono, fica muito difícil de passar o risco. Então eu optei por fazer ele reto e depois dar só o detalhe durante a pintura. Também podia ter colado um pouco ele aqui, como a fita ela tem uma transparência, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. Talvez no vídeo essa transparência não apareça muito. Mas, ó, aparece sim, viu? Eu poderia ter colado elas ali também. Mas não foi o caso e eu passei meu risco. Notem que parte do risco pegou em cima da fita. Isso foi intencional, porque eu quero dar bastante foco para elas. Então, fazendo isso, colocando o risco aqui, fazendo esses cortes no risco, eu consigo essa ênfase. E agora, então, eu vou passar com vocês as cores que a gente vai usar nesse trabalho. Para fazer a vermelha, lembra que eu coloquei o amarelo no contraste do roxo, mas para fazer a vermelha na flor em si, por referência da própria planta, normalmente a vermelha ela tem a parte interna no amarelo. Então eu vou usar, a parte interna vai ser amarela. Vou usar o tangerina, que é uma tonalidade de laranja quase vermelho. O vermelho fogo também fica muito bonito. E o vermelho profundo, que é um vermelho bem escuro. Para roxa, eu vou estar usando no miolo o verde maçã. E isso também é outra coisa que a gente nota na natureza, que nas roxas elas têm às vezes esse miolo mais pro verde. Tô usando violeta aqui, podia ser também aquele violeta um pouco mais claro. Deixa eu ver, é o violeta cobalto. Acho que eu vou até substituir por ele, porque esse aqui eu tô achando muito escuro. Porque eu também vou usar o berinjela. Então eu quero um roxo um pouco mais claro. Acho que eu vou mudar para o violeta cobalto. Muito importante é a gente ter o branco sempre à mão. Vamos usar o preto também. Pro fundo eu vou usar tonalidades neon, mas você pode estar usando um amarelo bem aberto e um verde também bem claro, como aqueles próprios que eu usei ali, ó. Esse aqui é o amarelo canário. Podia estar substituindo esse amarelo ou o amarelo bebê. E esse aqui facilmente pode ser substituído pelo verde maçã ou o abacate. Agora vamos começar a pintar? Vou arrumar aqui o meu espaço e já volto com vocês. Para essa pintura, eu vou usar muito a tinta branca. Então, eu já deixei meus pincéis hidratando aqui. Já vou pegar esse meu mais larguinho e vou deixar ele aqui. Vou pegar os meus dois mais largos, que é o 6 e o 8. Aquele ali é o 8. E eu vou começar aqui fazendo a minha vermelha. Com o tangerina, ou a tonalidade de vermelho mais escuro que vocês escolherem. Preenche sem chegar na borda com ele. Essa pétala grande. A outra a gente começou, lembra, pela pétala pequena. Mas essa a gente vai começar já pela grande. E ó, aqui onde eu chego na fita, eu posso até invadir um pouquinho a fita para não perder o meu desenho. Só tento trabalhar da fita para dentro e não o contrário, para não tá borrando ali. Eu tô usando bastante tinta aqui, tô usando pincel bem molhado, bem encharcado. Essa pintura tem que ter bastante cor. E eu posso fazer assim meio borrado, não tem problema. Preencher bem essa parte central aqui com o tangerina. E agora, com o vermelho profundo,
E o mesmo pincelzinho, não preciso nem lavar ele, só vou dar uma limpada nele no meu paninho, tirar o excesso do tangerina e já vou vir com o vermelho profundo, aplicando aqui, ó, na parte central, como se fosse um risco, afinando um pouco para a ponta. Limpo o meu pincel e esfumo esse meu vermelho escuro para cima do tangerina. Na parte que a folha é maior, eu abro um pouco mais essa minha tonalidade escura. Se achar que ficou pouco, quer deixar mais escuro ainda a parte central, aplica mais um pouco desse vermelho e esfuma para cima do tangerina. Aqui, ó, onde faz o copinho, a gente pode aplicar o contorno já por fora. Vou aproveitar que eu tenho tinta no pincel e vou trazer, que eu quero essa minha orquídea aqui bem escura. E vou esfumar, trazendo pra cá um pouco, ó. Só pra esfumar aqui, dar essa sombra. Certo? Bem espalhadinho o meu tangerina. E eu vou vir... Opa, peguei errado. Com o branco agora, fazendo aquela nervura e trazendo ele para cima do meu tangerina. Eu peguei um pincel mais largo, que eu quero fazer essa nervura bem larga e trazer pinceladas aqui, ó, para dentro. Pego, tô pegando bastante tinta. Posso aplicar às vezes um pouco assim, ó, com o pincel na lateral, para criar mais nervura. E trago para cima do tangerina em suaves pinceladas, assim. Eu vou levantando a minha mão quando eu chego no tangerina. E deixo essas ranhurinhas de forma bem intencional. E agora eu começo a trabalhar aqui, ó, do outro lado, fazendo a mesma coisa. Se necessário, gira o trabalho de vocês aí. Tá com muita tinta no pincel? Limpa um pouquinho e faz a pincelada para chegar lá na parte central e fazer esse degradê sem criar, sem deixar o contorno do tangerina aparecer. Vamos criando aqui. E esse mesmo processo que a gente fez aqui, a gente faz na outra folha grande. Eu optei por começar por essa daqui, porque eu sou destra e o ideal é começar sempre da direita para a esquerda para não estar borrando o meu trabalho. Achou que aqui ficou, aí perdeu um pouco da sombra, eu posso vir tanto com o tangerina quanto com aquele outro vermelho. Limpar meu pincel, que ele tá com branco ainda, e vou criar aqui mais um pouquinho daquela sombra com tangerina, com o vermelho profundo. Vou repetir o processo nessa folha, mas antes disso, nessa folha não, nesta pétala, eu já vou fazer com vocês essa daqui. Essa daqui eu vou preencher todinha de branco. Vou lavar meu pincelzinho, que eu quero ela toda preenchida com o branco. Essas pequenininhas. Posso carregar bem o meu pincel para trazer já bastante tinta e depois só espalhar. Ela vai ser toda preenchida com esse branquinho. Certo?
Agora sim, eu vou pegar um pincel chanfrado, você pode pegar um pincel chato, também não tem problema. E vou vir somente com o vermelho profundo, ali ela não vai ganhar a tonalidade de tangerina. E vou criar um contorno que vai se alargando um pouco mais aqui embaixo. Vê como tá o branco ali? Esse contorno do vermelho pouco aparece. Então, a gente vai passando ele e trazendo para baixo. E agora quando ele começa a aparecer, eu trago ele um pouco para o meio, mas eu guardo essa parte central em branco. Tô usando o chanfradinho porque ele é bem fininho e bem macio de trabalhar. Mas quem quiser pode estar usando o pincelzinho chato, número 2 ou 4. Porque eu quero assim, ó, eu optei por esse meu chanfrado porque ele é bem macio e eu vou conseguir, então, espalhar bem essa minha tonalidade. Feito, eu vou pegar um pincel um pouco mais estreito, aqui eu peguei o número 4. E vou reforçar, então, o contorno que eu fiz aqui nessa pétala. Eu peguei o 4, mas podia ser o 2 ou até mesmo o 0. Só que eu quero um contorninho bem mais forte, por isso que eu optei pelo 4. Eu quero um contorno que apareça bem. Crio a sombra aqui do copinho. Dou uma escurecidinha ali, com um pouquinho de tinta. E venho esfumando um pouco esse contorno, mas preservando esse risquinho dele. Certo? E essa é a pinturinha que ela vai ganhar aqui nessa parte. Achou que esse branco ficou muito na parte central? Pode estar vindo posteriormente com um pincelzinho e alargando um pouco essa parte do tangerina. Isso fica de acordo com cada um. Eu vou fazer essas pétalas que estão faltando e retorno com vocês para a gente fazer a parte do copinho. Depois que eu pintei as outras pétalas, eu vim aqui, ó, e apliquei um suave contorno nesse branco que eu fiz, fazendo o tremido dele, da pétala. Eu tô aqui com um pincel 0, chato, mas também podia ser aquele filete zerinho. Quem gosta de usar aquele, eu recomendo. Eu realmente não gosto muito daquele. Nessas horas eu prefiro o zerinho chato ou até mesmo o chanfrado, ó. Que eu consigo fazer esse contorninho aqui, bem suave. Eu tô fazendo ele no vermelho profundo. Ó, e vou criar aquele tremido da folha que eu não passei no meu risco, porque ficava meio complicado naquele momento. Certo? Fizemos aqui, então, as nossas pétalas e vamos criar aqui essa parte central. A parte do copinho, a gente vai criar praticamente a mesma lógica daqui. A gente vai pintar ele todinho de branco. Só que agora a gente vai aplicar um pouquinho do tangerina, coisa que a gente não fez nessa pétala. A gente deixou ele só no vermelho profundo e o branco sem o tangerina. E aqui no copinho a gente vai usar um pouco do tangerina. A gente tá fazendo agora, ó, só essa parte do sininho. Vocês estão vendo que eu tô sendo bem generosa na tinta, coisa que raramente acontece. Eu normalmente uso pouquíssima tinta. Mas esse é um desenho que ele
tem que ter bastante tinta, tem que estar bem pintadinho, bem completinho. Certo? Fizemos isso e vamos lá pro tangerina. Eu vou pegar aqui eu tive que bater um pouquinho que eu tava sem na tampa já. Então, ó, eu vou contornar, eu tô com o pincel 4, eu vou contornar com o tangerina, esfumando já pra dentro. Só aqui o entorno do copinho. E ó, aqui nessa parte onde tinha aquela junção, eu vou fazer só por fora esse contorno. Lá por dentro não. Aqui eu também posso fazer, lembrando que são ranhuras que a gente tem aqui, que são das pétalazinhas, então a gente faz esse varridinho. E aqui a gente esfuma normal. Mesma história, esfuma normal. E aqui, nesse, a gente faz o varridinho pra dentro. Ok? Agora, com o vermelho profundo, a gente vai contornar e dar aquela profundidade nessa parte do desenho. Eu mudei um pouco as minhas configurações de filmagem, espero que esteja saindo melhor a visualização, porque na última orquídea eu realmente não gostei muito do resultado. O vídeo fica um pouquinho mais pesado para rodar, mas fica melhor. Ó, aqui eu criei aquele meu contorninho bem fininho e vou puxar as ranhurinhas nesse meu vermelho profundo. Algumas ficaram maiores, eu venho puxando. E vou terminar aqui para vir para essa parte central. Terminada ali a parte do copinho, eu vou vir agora com o meu amarelo canário. Pode ser amarelo ouro, pode ser qualquer outra tonalidade de amarelo. Quanto mais vivo, mais bonito vai ficar. E vou preencher esse semicírculo aqui, igual a gente fez na nossa orquídea da semana passada. Essa daqui, particularmente, é muito semelhante à que a gente pintou. A roxinha a gente vai usar uma técnica um pouco mais diferente, usando mais o contraste entre o claro e o escuro, do que essa transição tão suave quanto essa daqui, a da semana passada. Fizemos aquele nosso miolinho amarelo. Agora eu faço um contorno com branco, para não permitir que o vermelho toque no amarelo. Ó, eu tô vindo com o meu pincel super carregado de branco. Nessa pintura eu não tô usando o clareador. Eu tô usando a tinta mais concentrada, em maior quantidade, tá? Limpar meu pincel do branquinho. E agora vou esfumar ele junto com o amarelo para dar uma transição. Fiz isso, vou trazer ele um pouquinho aqui para a borda, só para ele não ficar com contorno, né? E vou preencher tudinho isso aqui com o tangerina. Vou trocar de pincel, ou pelo menos lavar esse, né, para não passar o branco. E vou vir preenchendo tudo isso que sobrou aqui com o tangerina. E o tangerina vai fazer a mesma coisa que o branco fez nessas pétalas. Ele vai criar, ó, aquela ranhura e ele entra no branco rajadinho.
São pequenas vírgulas, ó, que a gente vai aplicando e entrando no branco rajadinho. Se o pincel começar a ficar sujo com a tinta branca, vai lá e limpa antes de pegar mais dessa nossa tinta tangerina. Vamos fazer esse rajadinho em toda a circunferência dessa parte aqui e a gente volta para dar os acabamentos na nossa orquídea vermelha. Gente, completei ali. Eu tô ficando completamente apaixonada por esse trabalho. Eu acho que eu posso passar a vida inteira agora pintando orquídea. Então eu vou pegar um pincel um pouco mais fino. Aqui eu peguei o 2, eu quero o 4. Deixa eu achar. E vou vir com o vermelho profundo, fazendo a mesma coisa que eu fiz com o tangerina, porém bem mais suave, só para reforçar aqui esse contorno, ó. Eu não vou chegar tão perto do branco com o vermelho quanto eu cheguei com o tangerina. É como se eu tivesse fazendo a mesma coisa que eu fiz com tangerina em cima do branco, fazendo com o vermelho profundo em cima do tangerina. Aplico, limpo um pouco meu pincel, venho, faço as pinceladas, só realmente para reforçar essa minha borda. Terminando esse processo, a gente está com a orquídea quase finalizada. Só falta aqui o miolinho. Olha que arraso que tá ficando a nossa orquídea, gente. Agora, para finalizar, eu vou preencher aqui esse miolinho com o preto. E ela já vai estar concluidíssima. E a gente vai começar então a fazer a nossa orquídea roxa. Porém, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ter que dividir em duas partes. Eu vou fazer essa daqui, dessa orquídeazinha, e a segunda parte fazendo a outra e o fundo. Gente, o meu preto tá super secou aqui, eu vou ter que botar um diluente nele. Vou dar uma pausinha para voltar com o meu preto um pouco mais diluído, que ele deu uma secada. Certo, voltei aqui, meu preto tinha secado, eu peguei outro que eu tenho. Na verdade, eu tenho o grande, eu vou abastecendo os potinhos, né? Então, eu faço aqui essa parte bem pretinha. Eu podia estar preenchendo com o sépia também, ia ficar muito bonito. Eu optei pelo preto, mas nada impede uma outra tonalidade, um sépia ou coisa parecida. E agora eu vou vir com o meu pincelzinho de filete, puxando igual eu fiz na anterior, da aula passada. Sempre pouquinha tinta no pincel, para não ficar riscos muito grandes. Gente, os cachorros latindo no fundo do vídeo, coisa feia. Fizemos isso, podemos colocar uns pontinhos em branco ou em preto, ou deixar assim. Para mim, ela já tá ótima, porque eu ainda vou estar colocando lá no final aquele fundo super vibrante, então eu não quero exagerar, embora eu já tenha carregado a mão no vermelho. Terminamos a orquídea vermelha e vamos voltar no próximo vídeo, então, para fazer a roxa.